Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas com a apostila do volume 3, lá do terceiro bimestre, certo? Estamos lá na unidade número 9. E a unidade número 9 vai falar o quê? Da cultura romana, da influência dos romanos no nosso dia a dia. A prof deixou de atividade para vocês na outra aula, para vocês fazerem a página 6 e a página 7 da apostila, certo? Então a prof vai compartilhar com vocês a tela da prof. Ó, já está aqui pra gente. Vamos lá. Ó, cultura romana. Então a prof deixou de tarefa para vocês a página 6. Página 4 nós fizemos juntos. Página 5, a página 6, que é o Interpretando Documentos, certo? Com a página 7, para a gente poder fazer a correção hoje. Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem um fragmento sobre a condição da mulher ali, da mulher romana. Vocês lembram que nós falamos das mulheres gregas, que em Atenas elas tinham menos direitos do que as mulheres espartanas, porque as mulheres em Esparta, os homens viviam na guerra e elas tinham mais direitos do que as mulheres, elas participavam mais da sociedade, né? Os homens iam para a guerra e elas aqui administravam tudo. Então, olha o que está falando aqui. Todos concordam que as mulheres romanas tinham relativamente uma inserção, uma participação, né? Social bastante ampla. Participavam de banquetes e reuniões sociais importantes. A diferença das esposas gregas, né, a diferença das esposas gregas, tinham direito de propriedade e podiam ser até mesmo proprietárias de empresas. Embora, por definição, não pudessem votar ou ser eleitas, as inscrições encontradas na cidade de Pompeia, uma cidade romana que acabou sendo destruída, né, pelo vulcão Vesúvio, mostram que as mulheres não se furtavam, ou seja, não se recusavam a apoiar, né, com cartazes seus candidatos aos cargos públicos e que está a demonstrar sua influência social. Também, graças à arqueologia, possuímos alguns documentos escritos por romanas, já que a tradição literária não nos transmitiu sequer algum texto latino de autoria feminina. Entre os documentos escritos por mulheres, há poemas amorosos, tanto de lavra erudita, escrito por pessoas que têm posses, que têm dinheiro, né, como popular. Mas há também outros documentos femininos, como um convite de uma senhora para uma festa de aniversário por volta do ano 100 depois de Cristo na Bretanha. Bretanha é Inglaterra, tá, gente? Cláudia Severa para Lepidina, saudações. Convido-te a vir à comemoração do meu aniversário, no dia 11 de setembro, e que tornará o dia mais agradável com a sua presença. Saudações de meu marido, Cereales. O meu, Hélio, saúda-te e teus filhos. Espero-te, irmã. Saudações, irmã caríssima. Espero estar bem e saudações. Para Sulpícia Lepidina, esposa de Flávio Cereales de Severa. Você notou como nesse convite é a mulher quem organiza a festinha e convida as pessoas? Tudo de forma autônoma, ou seja, tudo com autonomia, ela pode fazer. Olha só, número 1. As mulheres romanas tinham a mesma condição social das mulheres gregas? Não, né, gente? As mulheres romanas, elas têm muito mais autonomia, elas conseguem fazer as coisas com mais autonomia no seu dia a dia, elas conseguem definir o que elas querem, como elas querem, e as mulheres gregas não, elas dependiam exclusivamente do marido. Olha só, número 2. As mulheres romanas tinham acesso à educação? Justifique. Sim, elas tinham acesso à educação, sim.
elas podiam estudar. E é bem interessante porque em Atenas, que é o berço da filosofia, algumas mulheres não tinham esse direito. Até hoje, galera, alguns países do mundo, as mulheres ainda não têm direito ao estudo igual aos homens. Por exemplo, no Paquistão, é um país lá do Oriente dominado pelo Estado Islâmico, ou seja, por um grupo extremista. Lá nós temos, por exemplo, as mulheres, existem escolas só para homens, escolas só para mulheres, e as mulheres não têm os mesmos direitos do homem para estudar. Nós temos a história da Malala, que é uma menina que aos 17 anos de idade sofreu um atentado, quase morreu, a queima-roupa. Por que ela sofreu esse atentado? Porque ela queria estudar, ela queria ter os mesmos direitos, né? Hoje ela mora na Inglaterra, e aí conseguiu se salvar, acabou não morrendo, mas não mora mais no Paquistão. Ela foi tão importante, gente, que foi candidata ao Prêmio Nobel da Paz. Tem um livro dela aqui atrás da prof, aqui, ó. Eu Sou Malala, que conta a história dela, certo? Dessa jovem paquistanesa que queria estudar. Então, mesmo nos dias de hoje, nós temos ainda essas questões, né? Olha lá, número 3. Por meio das informações desse texto, é possível fazer comparações entre a sociedade romana e a nossa sociedade? Sim, né? Percebemos as pessoas participando de festas, de reuniões, trabalhando, escrevendo poemas, participando de atividades políticas, né? E quando nós falamos de mulheres, as mulheres sempre lutaram para ter os mesmos direitos que os homens. Não, a luta não é para elas serem melhores que os homens. Na história, sempre a luta das mulheres foi para elas terem os mesmos direitos. Ou seja, né, tudo que o homem pode fazer, a mulher também pode. Sabemos que durante a história, por muitos anos, por muitos séculos, as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. Elas não tinham, por exemplo, o direito ao voto. A mulher só consegue ter o direito ao voto na década de 30, quando Getúlio Vargas chega como presidente do Brasil. Então, todas essas mudanças, elas vão acontecendo, essas conquistas, e elas são muito importantes, né? Para essa igualdade, para que a gente possa ter os mesmos direitos. Muito bem, essa era a tarefinha que ficou da outra aula, certo? Vamos falar então hoje das questões religiosas romanas. Então, os romanos, assim como, né, galera, os gregos, no primeiro momento, eles eram o quê? Politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Então, eles têm lá o panteão romano. O panteão é o conjunto de deuses de um povo. E eles tinham vários deuses, tá, gente? Olha só, a gente pode perceber aqui, ó, que nós temos o deus grego e o nome dele é romano. Então, o Zeus, deus dos trovões, em romano Júpiter, Poseidon, deus dos mares, em romano Netuno, Ares, deus da guerra, em romano Marte, Atena, deusa do conhecimento, lá no mundo romano Minerva, e assim sucessivamente. Afrodite, a deusa da beleza, em romano Vênus, Hades, o deus do submundo, em romano Plutão. Ou seja, os romanos herdaram dos gregos o chamado politeísmo, herdaram dos gregos a mitologia também. Com o passar do tempo, entretanto, certo, algumas mudanças aconteceram, algumas mudanças ocorreram, certo? Que mudanças foram essas, né? A chegada do cristianismo. Então, cristianismo, todo aquele que acredita que Cristo é o Filho de Deus. Então, na história dos romanos, nós vamos ter a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu na Judeia, ou seja, na Palestina. Era uma província romana que pertencia aos romanos. A gente tem que lembrar que o Império Romano era gigantesco. Eles dominaram a Europa, eles dominaram o norte do continente africano e eles dominaram também o Oriente. Então, eram províncias que pertenciam a Roma. Roma era muito rica, muito poderosa, mas as suas
províncias eram muito pobres, havia uma desigualdade muito grande, havia inúmeros problemas sociais nas províncias. Então, Cristo nasceu nessa província e lá na Galileia ele começou a pregar, certo? O que ele pregava? Ele pregava igualdade, ele tratava todo mundo como irmãos, ele falava da importância da mulher, ele tratava a mulher com um pé de igualdade, ou seja, ele tratava as pessoas como elas queriam ser tratadas, como o Império Romano não as tratava, como o Império Romano meio que abandonava suas províncias. O que ele cobrava das suas províncias? Ele cobrava impostos, ele cobrava que eles adorassem o Deus e que venerassem o imperador como representante de Deus. E Cristo começa a falar que, na verdade, existe um único Deus, certo? E aí, essa pregação da existência de um único Deus, nós chamamos de monoteísmo. Então, Cristo nasceu e começou a pregar numa região em que havia o politeísmo e que era de domínio romano. Ou seja, não agradou nada aos romanos as pregações de Cristo. E Cristo começou a angariar multidões. Multidões iam assistir ele falar, ele tinha um dom da palavra, ele conseguia convencer as pessoas, ele conseguia falar diretamente ao coração das pessoas. Como as pessoas estavam se sentindo muito abandonadas pelo Império Romano, isso auxiliou e ajudou essas pessoas a se sentirem mais importantes, e aí elas começam a seguir Cristo, certo? Então ele vai ganhar muita força nessa região. Olha só o que diz aqui na apostila de vocês. Jesus, ao contrário, era contrário ao culto do imperador, que havia sido estabelecido durante os 3 primeiros séculos do Império, pois não considerava os imperadores representantes divinos. Além disso, acreditava que o reino de Deus não estava na terra. Por essas razões, Jesus e seus seguidores foram perseguidos pelo Império Romano. Assim, no ano 30, Jesus foi condenado à morte pelos romanos, sob a acusação de se dizer rei dos judeus. Ou seja, por que Cristo foi crucificado? Nessa época, em todo o Império Romano, todos que cometessem crimes contra o Império, a morte era a crucificação. Então, era algo comum, tá? Todos que cometessem crimes contra o Império Romano eram mortos na forma de crucificação. Então, por isso que Cristo é crucificado com outros 2 bandidos, ou seja, 2 pessoas que cometeram crimes, né? Porque todos que cometiam crimes morriam crucificados. E para os romanos e para os imperadores, Cristo estava cometendo um crime. Por quê? Porque ele estava dizendo que o reino de Deus não é aqui na terra. Porque ele estava afrontando o poder do Império Romano. Porque ele estava dizendo que o imperador não é o escolhido de Deus. Que as pessoas não precisam adorar o imperador. Que elas têm que adorar o único Deus. Então, para resolver esse problema, os imperadores, quem estava no poder, juntamente com o governador, que era Pôncio Pilatos, mandou então prender Cristo e crucificá-lo. E aí, o que eles achavam? Que a crucificação de Cristo resolveria o problema. Que eles matando Cristo, não teria mais o cristianismo. Ou seja, essa crença iria se perder, porque o seu líder morreu. Na cabeça deles, era isso que ia acontecer. Mas aconteceu, na verdade, ao contrário. Então, a morte e a crucificação de Cristo não acabou com o cristianismo. Pelo contrário, aumentou ainda mais o cristianismo, ou seja, ajudou a divulgar as ideias cristãs. Então, na verdade, o que eles acharam que eles iam conseguir resolver, eles não resolveram, certo? O cristianismo começou a se espalhar pelas províncias e por todo o Império Romano. Olha só, gente. Aqui está falando dos fariseus. Depois aqui é de tarefa para vocês a página 9. Aqui a gente tem uma imagem, né, que representa as arenas, representando aí o Coliseu, né?
Essas arenas aqui, gente, elas eram construídas em todas as províncias romanas. Por que essas arenas eram construídas? Como havia inúmeros problemas nas províncias romanas, uma desigualdade muito grande, pobreza, para não resolver diretamente os problemas e acalmar a população, eles construíam grandes arenas e faziam inúmeras apresentações nessas arenas. Haviam apresentações circenses, porque os romanos gostavam muito do circo, haviam apresentações de corridas de biga, corridas de quadriga, haviam apresentações teatrais, mas a sensação de tudo era a luta dos gladiadores, era a luta entre os gladiadores. Aqui, né, eles ainda soltavam alguns animais para deixar a luta mais apimentada, ou seja, né, para deixar a situação, para que quem estivesse ali assistindo achasse ainda muito mais adrenalina no que eles estavam vendo. E durante essas apresentações, né, nesses espetáculos aqui, havia distribuição de trigo e a distribuição de pão, ou seja, para deixar as pessoas contentes, tranquilas. Eles não resolviam o problema, né, do saneamento básico, da desigualdade, da questão do desemprego, eles acalmavam a população. Chegaram a ter mais de 100 feriados no Império Romano para acalmar a população, para que eles tivessem esses espetáculos. No caso do governo, ele gasta menos mantendo esses espetáculos e dando a ideia de pão e circo, por isso que a gente chama de política, pão e circo, do que melhorar a vida da população. Olha só, ciência e arquitetura, herança dos romanos, né? Criação de guindastes, elaboração de aquedutos, de saneamento para levar água, infraestrutura urbana, construção de estradas, grandes templos. Eles têm uma grande construção, ou seja, eles têm um grande conhecimento da matemática e da arquitetura. Várias invenções eles tiveram, certo? Olha só, nós temos aqui, ó, os vidros duplos, tá? Né? As janelas compostas aí por 2 lâminas de vidro, os aquedutos para levar água, conseguir essa infraestrutura para levar água, construção de arcos, construção de pontes, né? Grandes projetos de engenharia. Aqui, ó, tá? É uma ponte aí que era um aqueduto, né? Eles levavam água a partir desse aqueduto. Certo? Olha só, aqui é o panteão, onde eles tinham a adoração dos vários deuses, né, antes de se tornarem cristãos. É só para vocês perceberem a arquitetura romana, correto? Olha essas abóbadas, a gente chama de abóbadas, essa arquitetura arredondada, essa cúpula arredondada que fica sobre o panteão, chamamos de abóbadas, tá? Dentro da arquitetura. Olha só, olha se organizando aqui as ideias, né? Com base no quadro a seguir, que traz o significado dos símbolos, reescreva o texto no seu caderno, decodificando-os, né? Ali, né? Olha só, o que, gente? Aí para vocês fazerem, decodificarem esse textinho. Então, a cultura o quê? A cultura romana foi influenciada por quem? Foi influenciada pelos gregos. Então, a cultura romana foi influenciada pelos gregos. Na arte, a escultura e a pintura baseavam-se na noção do belo. Então, eles valorizavam muito essa questão do belo, tá? Dos gregos, que valorizavam a proporção e as representações humanas, valorizavam também o quê? A simetria. Então, a ideia de perfeição, de um corpo perfeito, de um corpo tanquinho que falam hoje, da academia, malhado, ela não é atual. Os gregos já valorizavam muito isso, essa questão do corpo, essa valorização do corpo, e os romanos herdaram isso dos gregos. Por quê? Porque a cultura que mais influenciou os romanos foi a cultura grega.
Olha só, é possível afirmar que os romanos copiaram os conhecimentos arquitetônicos dos gregos? Não é que eles copiaram, eles foram influenciados, eles acabaram melhorando, organizando, vendo o que dava certo e o que não dava, né? Com base nas imagens presentes nesse capítulo, identifique os elementos da arquitetura romana que podem ser encontrados na atualidade. Então, esse tipo de construção, né, esses tipos de arcos, essas abóbadas, elas são influências romanas, né? Na Europa, nós vamos perceber muito essa influência, muito mais do que aqui na América. Outra influência importantíssima dos romanos é o direito e a literatura. Quem for lá no futuro fazer faculdade de direito e vai, né, e tornar-se um advogado, vai estudar na faculdade o direito romano, tá? Que foi o primeiro momento em que se junta um conjunto de leis, tá? Para formar essa ideia de direitos mesmo, tá? Então, ó, o direito romano era dividido em três partes, tá? Em três áreas. O direito civil, que são as leis voltadas para os cidadãos, civis somos nós, os cidadãos. A seguinte, o direito dos povos, que dizia respeito a todos os povos do mundo, não só o cidadão romano, e o direito natural, certo? Da humanidade, que é o único, que é o direito da natureza humana. Por exemplo, a gente sabe que na nossa Constituição, que é a lei máxima do nosso país, lá diz no seu 5º artigo que nós somos todos iguais perante a lei. É um direito básico nosso dos cidadãos, tá? Então, a primeira ideia de juntar um conjunto de leis, tá? São romanas, isso é muito importante. Nós vamos ter lá na Mesopotâmia, antes dos romanos, o primeiro código de leis da história, chamado Código de Hammurabi, ou Código de Hammurabi, tá? E os romanos juntaram todas as leis que eles tinham num único código de leis, formando o direito. Então, quem for estudar, fazer faculdade de direito, vai estudar o direito romano, que é a base de toda a legislação. Certo? Contribuições para os direitos brasileiros, para a gente perceber como que o Império Romano, lá da Antiguidade, ele influencia a nossa sociedade. De que maneira? Olha as contribuições aqui do direito romano para o direito brasileiro, o direito das pessoas, o direito das coisas, o direito das obrigações. Nós sabemos que na nossa Constituição, que é a lei máxima do nosso país, nós temos, lá constam todos os nossos direitos e todos os nossos deveres. Ou seja, para que eu possa exercer a minha cidadania, eu tenho que cumprir com todos os meus direitos e com todos os meus deveres. Certo, gente? Aqui vai falar da literatura, né? Importância da literatura também para os romanos, alguns pesquisadores, alguns arqueólogos, alguns historiadores. Certo, galerinha? Então, olha aí a influência dos romanos, né? Uma das principais influências é o direito, então, que é o conjunto de leis, né? A cultura, a nossa língua, que é o latim, certo, galera? Então, a nossa língua, o português, tanto como o espanhol, tá? Eles são línguas que derivam do latim, ou seja, da língua romana. Outra influência dos romanos, os aquedutos, a ideia de estradas, de pontes, de levar água a todo mundo, também é uma influência romana. E o próprio cristianismo, porque nós somos chamados de, né, no Ocidente, os ocidentais são chamados de cristãos, ou seja, onde o cristianismo surge, também no Império Romano, onde a personalidade mais importante da história do cristianismo surge, nasce durante o Império Romano, que é Jesus Cristo. Certo, galerinha? Vou deixar uma tarefinha para vocês para a próxima aula, que nós corrigimos, e aí já podemos entrar na nossa próxima unidade. Um beijinho para vocês e nós nos vemos semana que vem.